Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como estão vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam debaixo da bênção do Senhor. É um prazer poder falar com os irmãos mais uma vez, ok? E nesta oportunidade nós iremos meditar na lição da Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade estudaremos a lição 12, né? Crendo na graça de Deus, ok? Crendo na graça de Deus, ok? Então, nós vamos hoje dar uma olhada com bastante atenção nesta importante expressão graça, não é? A graça. Vamos pensar um pouquinho sobre este importante termo que está vinculado aí à nossa fé cristã, né? Principalmente no que se refere à doutrina bíblica da salvação, a graça, ok? E nós utilizaremos Efésios capítulo 2, espero que você esteja aí com a sua Bíblia Sagrada, não é? Com a sua Bíblia. Vamos ler, não é? Em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Esse é o texto que nós utilizaremos em nosso estudo hoje, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Nós temos a meditação que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ok? Efésios capítulo 2, versículo de número 8, certo, gente? Um outro, aliás, vamos aqui para a introdução da nossa lição. O autor diz assim: creio no perdão dos pecados. Cremos na graça de Deus, uma das doutrinas da fé cristã mais confortantes para a nossa alma. Saber que fomos perdoados por Deus por intermédio de Cristo Jesus, através do seu sacrifício vicário, constrange-nos a não nos ensoberbecermos, pois se fôssemos julgados segundo as nossas ações, merecíamos a condenação mais rigorosa possível. Então, quando nós falamos de graça, nós falamos de perdão de pecados. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós estávamos condenados à morte. Merecíamos a morte. Merecíamos, não é? A consequência do pecado, que é a morte. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, que a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia diz agora no Novo Testamento, porque o salário do pecado é a morte. Então merecíamos a morte, não é? Porque somos pecadores. Mas Deus, por sua graça, nos perdoou através do sacrifício vicário de Jesus. Mas o que significa vicário? Significa substituto. Ou seja, Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. Volto a dizer, já disse isso várias vezes para vocês em sala de aula, que quem merecia estar na cruz, padecendo todo aquele sofrimento, éramos nós, porque somos pecadores. O pecado é nosso. Deveríamos pagar, mas Deus, por sua graça, envia o seu Filho, Jesus, e morre na cruz do Calvário em nosso lugar. Ok? Ao morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, temos o perdão de pecados por graça, ok?
Então, quando nós falamos de graça, nós falamos de perdão de pecados concedido a nós através de Jesus na cruz do Calvário. Ok? Aqui no nosso primeiro tópico diz: a salvação é fruto da graça de Deus. Primeiro subtópico, 1.1, diz assim: o engano da autojustificação. Nas religiões pagãs, as pessoas precisam praticar uma série de rituais em relação ao seu próprio corpo, apresentar oferendas e cumprir uma agenda religiosa a fim de se auto-justificar. Pois bem, existem inúmeras religiões que faz com que o homem pense que ao praticar os ritos, que ao praticar uma série de compromissos religiosos, por praticar, merecerá a salvação. Ou seja, uma suposta autojustificação. Isso é nada mais, nada menos do que dizer que o homem pode salvar a si mesmo, certo? A ideia de autojustificação. Meus irmãos, isso dentro do contexto cristão é impossível. O homem não tem condições de salvar a si mesmo. O homem não tem condições de, por seus próprios esforços, ir até a Deus, ganhar por seus próprios méritos a salvação e o perdão de pecados. Isso não existe. Essa possibilidade, no contexto daquilo que chamamos de cristianismo, não é possível. Não tem como alcançarmos a salvação pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. Não, isso é impossível de acontecer. Ok? 1.2 diz assim: a salvação é pela graça de Deus. O nosso texto bíblico, base, deixa claro que, em matéria de salvação, legislar sobre isso não pertence à lógica humana. Segundo Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, a remissão dos nossos pecados foi uma iniciativa de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 1, nos diz assim a Bíblia: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Certo? Então, se nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, nada poderíamos fazer por nós mesmos. Ora, o que um morto pode fazer pelo próprio morto? Nada. Então, essa vida não reside no morto, porque o morto está morto. Essa vida, ela tem a sua fonte de uma área externa no que se refere ao morto. Ou seja, esta vida vem de alguém que não é do próprio morto. Essa vida, esta vivificação, ela é uma iniciativa de Deus. A salvação é iniciativa de Deus. O perdão de pecados é iniciativa de Deus. Foi Deus, por sua própria bondade, sua misericórdia, sua longanimidade, benignidade, foi Deus por si mesmo que decidiu conceder ao homem a salvação. Este homem pecador merecia o juízo, a ira e a morte eterna. Mas Deus, por sua própria iniciativa, por seu próprio querer e vontade, concede a este homem a possibilidade de salvação. Ok, gente? Então a salvação é pela graça. E dentro deste grande contexto de graça,
nós temos a presença da iniciativa de Deus, ok? 1.3. Ninguém pode legislar sobre a salvação. Esse e muitos outros textos da Bíblia nos mostram que a salvação é um ato da graça de Deus. É ação da graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12 e 21, capítulo 1, versículos 16 e 17. Favor imerecido, de modo que ser humano algum pode determinar quem é ou não salvo. Legislar sobre isso cabe somente a Deus. Somente Deus por si mesmo, por ser Deus, por ser o autor da salvação, pode determinar quem é salvo. E essa determinação de quem é salvo, não é? É um atributo único de Deus, ok? Somente Deus pode vir presenciar quem será salvo, ok? Somente Deus tem esse poder. Se a graça alcançou você, não permita que tirem essa segurança do seu coração. Colossenses capítulo 4, capítulo 2, versículo 4 ao 23, ok? Segundo tópico, a graça de Deus traz o verdadeiro conhecimento. Vejamos o 2.1. De quem nós éramos? Versículos 2 e 3, aqui de Efésios capítulo 2. Vamos ver o que nos diz Efésios capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, que diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Certo, gente? Então, uma coisa importante para observarmos é que a graça de Deus fará com que venhamos, não é, a adquirir o conhecimento de quem nós éramos, né? Percebam que no texto que nós acabamos de ler aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, versículo 2 diz: noutro tempo, né? Noutro tempo andastes, né? Versículo 3 diz assim: nós também antes andávamos. Então, a graça, ela faz com que tenhamos consciência de quem éramos. De quem éramos. Eu acredito que pela graça você consegue assumir e detectar suas características de como você era sem Deus, como você andava sem Deus, como você vivia sem Deus, como era o seu comportamento sem Deus, a sua ética, a sua moralidade, suas ações em sociedade, na família, como que você era sem Deus. Então a graça, ela faz com que possamos enxergar quem nós éramos, não é? E o autor, ele vai dizer assim: a graça de Deus revela-nos que éramos pessoas escravas dos nossos sentimentos egoístas e mesquinhos. Né? A graça de Deus faz com que você reconheça quem você era. Certo, gente? Uma coisa importante para assimilarmos também. Aqui no 2.2 diz assim: da misericórdia de Deus, versículo 4 e versículo 6 aqui, de Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 6, diz assim, versículo 4, vamos ler do 4 ao 6, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos
em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o que acontece? A graça de Deus, ela nos faz com que reconheçamos quem éramos, mas também ela nos faz entender, não é, que o que é essa misericórdia, né? Ela nos faz entender a misericórdia de Deus, né? E o autor diz aqui: se a graça nos mostra quem somos, por outro lado, ela revela-nos quem é Deus, um Deus misericordioso, amoroso e que deseja salvar todos os seres humanos. Ao mesmo tempo que a graça diz quem eu era, a graça vai me dizer quem é Deus, né? E quem é Deus? Em Deus nós temos o atributo da misericórdia. Deus, ele é plenamente misericordioso. E o autor nos deixa um texto aqui interessante, na primeira carta de Timóteo, né? Primeira carta a Timóteo, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 3 ao 5. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Certo, irmãos? Então nós temos aqui a misericórdia de Deus. Somos salvos pela graça e esta graça nos faz reconhecer a misericórdia de Deus para a nossa salvação. No 2.3, o autor diz assim: um chamado para proclamar as abundantes riquezas da sua graça. A graça de Deus nos conscientiza do que somos e quem Deus é. Isso nós acabamos de ver, não é? Mas também nos chama a proclamar a sua riqueza para a humanidade. Qual é a riqueza da graça? A salvação. A salvação. Quando eu reconheço que sou salvo, logo há em meu coração a disposição de compartilhar desta salvação, de querer que o próximo, né, o meu próximo, seja salvo também. Então a riqueza dessa graça é a salvação em Cristo Jesus. Se verdadeiramente sou salvo, eu reconheço que devo compartilhar desta salvação com aqueles que estão ao meu redor, aqueles que convivem comigo, aqueles que estão comigo, seja na minha família, seja no meu convívio social e assim por diante, ok? O ponto 3, o autor traz o seguinte tema: a graça é o dom de Deus para viver em boas obras. No 3.1 ele diz: graça é dom de Deus. Isso está no versículo 2 do capítulo, aliás, no versículo 8 do capítulo 2, né, da carta aos Efésios, que nós estamos utilizando. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom, não é? É dom de Deus, ok? A graça é dom de Deus. E o autor diz, no versículo 8 do nosso texto bíblico base, o apóstolo Paulo reitera: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente, é uma dádiva, ok? A salvação é dom de Deus, um presente que Ele nos deu. Então a salvação é dom, e a palavra dom significa dádiva, e dádiva tem a ver com
presente. Então a salvação é um presente de Deus dado ao homem. É um presente que nasce voluntariamente no coração de Deus para conceder ao homem. Ok? 3.2. Não vem de nós mesmos para não nos ensoberbecermos. Sem fazer muito esforço, o ser humano tem a tendência de tornar-se soberbo. Isso é bem claro, não é? Imagine se a salvação fosse pelos próprios méritos. Por isso, o apóstolo disse que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. É fácil nos gloriarmos, pois somos frágeis nesse sentido. E habitamos em meio a pessoas que caem nesse pecado, muitas vezes sem saber que caíram. Mas a palavra continua nos falando que o mérito é de Deus, a graça é dele. Certo, gente? A salvação não vem de nós, volto a dizer. A salvação tem o mérito da obra de Cristo no Calvário. Certo? Somos salvos por Cristo, por sua obra redentora na cruz do Calvário. Ok, gente? 3.3. Um chamado para viver em boas obras. Não fomos salvos pelas boas obras. Isso fica bem claro. Nós não recebemos a salvação porque somos praticantes de boas obras. Não, nós não recebemos salvação porque praticamos boas obras, ok? Mas somos salvos para praticá-las. Opa, isso é importante. É verdade que eu não sou salvo pelas boas obras. Mas, se eu sou salvo, eu evidencio a minha salvação através das práticas de boas obras. A minha salvação torna-se evidente no mundo quando as boas obras são praticadas. Ok? Isso é tão sério que as Escrituras mostram que algumas pessoas podem questionar a nossa posição de salvos em Deus se não apresentarmos obras dignas de arrependimento. Então, não tem como uma pessoa dizer que é salva, mas viver como vivia quando não conhecia Cristo. Sou salvo, mas continua agindo da maneira que agia estando no velho homem, não tem como tornar essa salvação evidente, ok? Para tanto, nós temos Lucas, capítulo 3, versículo 7 ao 14, Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 19, 1 João, capítulo 2, versículo 7 ao 11. Então, o que seria praticar boas obras? Você pode perguntar, poderíamos começar por jamais tornarmos-nos soberbos, amar a nossa família, suprir a necessidade das pessoas que estão perto ou longe, de acordo com a nossa condição, ser sensíveis à dor e às necessidades do próximo, fazendo o bem como gostaríamos que fizessem conosco. Mateus capítulo 7, versículo 12, Efésios capítulo 5 ao capítulo 6, versículo 9, ok? Então eu sou salvo não pelas boas obras, mas quando sou salvo por Cristo, esta salvação ela se torna evidente na prática de boas obras, certo? Conclusão. A graça de Deus é uma doutrina maravilhosa. Mostra-nos o que éramos, somos e quem é Deus. Misericordioso, justo e compassivo. Que a graça de Deus encoraje você a viver uma vida de verdade em Deus, com o objetivo de proclamar a todo o ser humano as riquezas da sua abundante graça, pois é como nos diz o coro de um belo cântico: graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus, graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Amém? Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida de uma forma especial. E nunca se esqueça, somos salvos pela graça. A graça
de Deus. Amém? Que Deus em Cristo continue sendo com você e sua família, em nome de Jesus.